Chegou agora, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. O capítulo é de número 22 e nós traremos uma mensagem com o seguinte tema: a crise e os seus benefícios. Lucas, capítulo 22 e o verso de número 54. Eu farei essa leitura na versão NVI, que diz o seguinte: Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Convido você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós estaremos fazendo uma oração. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, diante também da Tua palavra, Senhor, e pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra ela possa, Senhor, edificar-nos nessa noite, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que possamos, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, ser revestidos, ó Deus, do Senhor através da ministração da Tua palavra. Toma em Tuas mãos as palavras que sairão, ó Deus, de mim nessa noite. Toma em Tuas mãos que o Teu Espírito Santo venha conduzir cada uma delas, ó Pai, segundo a Tua boa e perfeita vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar hoje sobre a crise e os seus benefícios. E aí você pode se perguntar, mas como assim? Crise e benefícios? Porque a verdade é que nós, quando pensamos em crise, nós não conseguimos enxergar nada senão dificuldades e problemas, né? Porque a crise, de alguma maneira, ela bloqueia a nossa visão e nós não conseguimos encontrar coisas positivas e coisas boas diante da crise. Mas a verdade é que muitas das lições e das melhores lições que nós aprendemos, elas vêm depois de uma crise. Porque a crise, ela nos transforma. A crise, ela fortalece as nossas convicções. A crise, ela nos forja. A crise, ela nos conforma à imagem de Jesus. A crise nos ensina a sermos pacientes. A crise traz tantas lições e tantas situações que nós aprendemos depois que nós passamos por uma crise. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Quando nós lemos a passagem na qual eu acabei de ler, bem sabemos nós que é a passagem onde Pedro nega Jesus. Jesus acaba de ser preso. Pouco antes, quando Cristo está sendo preso, Pedro ele saca a sua espada e corta a orelha do soldado Malco, né? E Jesus manda que ele guardasse a sua espada. E aí Jesus é preso, é levado até a casa do sumo sacerdote. E Pedro ele começa a seguir Jesus Cristo à distância. Pedro ele começa a ver como a situação ia acontecer mais à distância. Ele não tem coragem de se aproximar mais. E quando nós percebemos a passagem do texto, ele nega Jesus por 3 vezes, conforme o próprio Jesus Cristo havia falado que ele o faria. E quando o galo canta,
Jesus, ele de alguma maneira, na qual o texto não nos deixa claro, mas Jesus olha para Pedro, Pedro lembra do que o próprio Cristo havia falado para ele e ele chora amargamente, ele chora intensamente. E é diante desse texto que nós iremos tirar algumas lições, que a crise traz sim os seus benefícios. E aí o primeiro benefício que nós encontramos dentro desse texto é que a crise nos mostra que as lutas muitas vezes não são travadas do nosso jeito. Vejamos o que diz o versículo de número 49 e o versículo de número 50. Ao verem o que ia acontecer, estavam com Jesus e lhes disseram: Senhor, atacaremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote. E quando nós voltamos um pouquinho mais no texto, no versículo 31, Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha que diferença. Lá na frente nós já vemos que Pedro negou. Mas quando nós voltamos um pouquinho no texto, nós percebemos que Pedro, ele disse que estaria disposto a ir até a morte com Jesus. E aí nós avançamos um pouquinho mais e nós vemos no versículo 49 e 50 que ele saca a sua espada, ele corta a orelha do soldado e Jesus cura esse soldado e fala para Pedro que a luta não seria daquela maneira. E aí o que nós pensamos com isso? É que Pedro, ele estava realmente disposto a ir até a morte com Jesus. Mas ele queria que essa luta fosse do jeito dele. Ele queria que essa luta fosse travada com espadas. Ele queria que essa batalha, ela avançasse não segundo a vontade do Senhor, mas segundo a vontade dele. E sabe o que nós aprendemos com isso? Que um benefício que a crise nos traz é que nós começamos a aprender que as batalhas, elas muitas vezes não são travadas do nosso jeito. E nós pensamos nisso em uma série de fatores, seja no nosso relacionamento conjugal, seja na criação dos filhos, seja no nosso negócio. Nós só conseguimos compreender que as coisas, elas não são do jeito que nós queremos e as lutas não são travadas do jeito que nós queremos quando nós passamos por crises. Quando nós nos encontramos nos nossos relacionamentos com dificuldade de nos reorganizar, porque a maneira que eu conduzia esse relacionamento de um jeito, hoje ele já não é mais eficaz. Eu já não consigo lutar com as minhas armas. Aquela criança que tinha 5, 6 anos, eu educava de uma maneira, se tornou adolescente, e eu não consigo mais educar da mesma maneira que eu fazia no princípio, porque as coisas mudam. E nós precisamos compreender que nós só iremos achar muitas vezes a solução para esses problemas quando nós percebemos que as coisas não são mais do nosso jeito, que as batalhas não são travadas simplesmente da maneira que nós queremos. Nós precisamos encontrar de alguma maneira a forma de conseguir nos envolver com a pessoa da maneira dela também. Nós precisamos entender que em alguns momentos nós precisamos resolver os nossos relacionamentos da maneira da pessoa também. E o que eu estou querendo dizer aqui não é para que nós venhamos corromper os nossos princípios e valores, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade cria um bloqueio em nossos relacionamentos, porque nós queremos que as coisas e as lutas sejam exatamente do nosso jeito. E nós percebemos isso, que a crise nos revela que as lutas não são travadas do nosso jeito, quando nós passamos por alguma crise financeira, e nós percebemos que os nossos recursos não são suficientes. E aí nós recorremos ao Senhor. E infelizmente, é o último recurso que nós escolhemos quando deveria ser o primeiro. Então a primeira lição que a crise nos traz é que muitas das lutas não são travadas do nosso jeito. E aí a segunda lição que nós tiramos desse texto
é que a crise revela os nossos medos. Pedro, ele quando segue Jesus à distância, Pedro ele já está demonstrando ali que ele tem medo. Aquele Pedro corajoso, que estava disposto a ir para a batalha e até a morte por Cristo, quando ele percebe que a luta não é para ser travada do seu jeito, ele tem medo. Ele tem medo da morte, ele tem medo da vergonha, ele tem medo de ser condenado com o próprio Cristo, e é por isso que ele nega Jesus. E quando eu digo que a crise, ela demonstra os nossos medos, você pode pensar, mas como assim? Que benefício é esse? Revelar os nossos medos. É através de uma crise dos nossos relacionamentos, quando nós percebemos que talvez iremos perder a pessoa a quem nós amamos, que nós passamos a valorizar essa pessoa. É através da crise com os nossos filhos que nós temos medo de não conseguir educar segundo os nossos padrões, que nós passamos a valorizar os nossos filhos. É através de uma crise em nosso trabalho que nós passamos a valorizar o nosso serviço, o nosso emprego, os nossos patrões. E eu vou te falar algo que eu tenho certeza que você já presenciou. Talvez diante dessa crise, dessa pandemia que nós estamos vivendo, você está convivendo com alguém que durante algum tempo só reclamava do serviço, só reclamava dos patrões, só reclamava de tudo e não conseguia enxergar antes da crise que era através dali que o alimento chegava à sua mesa. Mas diante da crise, agora ele está com medo de ficar desempregado, agora está com medo de não obter recursos. Então, ela revela nossos medos e o medo faz com que nós venhamos a valorizar as coisas. Porque ainda, muitas vezes nós só conseguimos valorizar as coisas quando a crise bate em nossa porta. E o terceiro ponto que nós aprendemos, e para mim talvez ele é o mais importante, é o benefício que a crise nos traz, é que a crise, ela revela de fato quem nós somos. A crise de Pedro revelou que ele não era convertido. E o próprio Jesus diz, olha, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. A crise de Pedro mostrou para ele que ele não estava tão convicto assim. A crise de Pedro mostrou para ele quem de fato ele era. E naquele momento ele se acovardou. Naquele momento ele não teve a coragem de dizer, olha, eu sou sim discípulo de Jesus. Agora você imagina o que não passou na cabeça de Pedro nessa crise. Um homem que caminhou com Jesus, que viu tantos milagres, que viu tantos sinais, que viu tantas maravilhas, chegar diante de um momento e negá-lo. Mas esse momento foi importante, porque a crise revelou quem Pedro era. E a crise, ela revela quem de fato nós somos. E aí eu quero pensar com você nesse sentido, principalmente no âmbito espiritual. A verdade é que nós temos a igreja, e a igreja ela é de grande importância para o aperfeiçoamento e para o crescimento dos santos, para a maturidade cristã. É na igreja em que nós cultuamos ao Senhor, é na igreja que nós aprendemos a conviver com as diferenças, é na igreja que nós aprendemos a perdoar e a pedir perdão, é na igreja que nós aprendemos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Só que a igreja, o ser igreja, para aquele que nasceu de novo, ele não está simplesmente fechado no âmbito igreja. Pelo contrário, o ser igreja daquele que é servo de Cristo, daquele que nasceu de novo, abrange todas as esferas da sua vida. Aquele que era impaciente não é mais, aquele que tratava mal a sua esposa não trata mais, aquele que tratava mal os seus filhos não trata mais. Os seus negócios são influenciados pelo fato dele ter se tornado um servo de Cristo. Enfim, tantas coisas que a igreja abrange e ela tem uma importância muito grande para as nossas vidas. Só que se em um tempo de crise
no qual nós estamos vivendo, que nós não temos acesso à igreja, nós não podemos cultuar ao Senhor, nós não podemos ouvir a mensagem, nós não podemos orar juntos ali, tem me distanciado e tem me afastado de Deus, talvez eu não seja um cristão. Porque nós estamos de quarentena, mas a nossa vida espiritual não pode estar de quarentena. O que eu quero dizer é que a igreja ela é muito importante, mas a vida espiritual daquele que nasceu de novo, ela não pode estar simplesmente relacionada ao templo, ela não pode simplesmente estar relacionada às atividades da igreja. E o desejo daquele que nasceu de novo é buscar ao Senhor, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se a sua vida espiritual, nesse momento de crise, tem entrado em quarentena, é porque essa crise revelou quem você é. Se ao invés de buscar ao Senhor em oração, ao invés de debruçar nas Escrituras e buscar conhecer ainda mais a Deus, você tem tirado esse tempo para assistir séries da Netflix, para jogar horas e horas de videogame, é porque a crise está revelando que você ainda não teve de fato um encontro com Jesus. Porque se tem um propósito de Deus para tudo isso, o maior deles, tenho certeza, que é que nós venhamos nos aproximar ainda mais de Deus. E isso não pode estar limitado ao espaço do templo religioso. Nós precisamos exercer as nossas atividades espirituais. Nós precisamos buscar ao Senhor. A falta de ir ao templo não é um empecilho para que eu venha me distanciar do Senhor. Pelo contrário, eu preciso encontrar nesse período uma oportunidade de buscar mais a Deus, de me aproximar mais de Deus. Mas é triste dizer, a maioria dos que se dizem cristãos, nesse momento de afastamento das atividades religiosas, tem colocado a sua vida cristã na quarentena, tem colocado a sua vida espiritual na quarentena e tem deixado de aproveitar esses momentos tão preciosos e tão valiosos que Deus tem nos dado. Reflita sobre isso. A crise revela de fato quem você é. E aí, para ficar mais claro para você, eu quero pensar com você o seguinte: você já viu alguém dizendo assim: cansei de ser paciente, cansei de ser forte, cansei disso, cansei. Quando a pessoa usa essa expressão de que eu cansei, é porque ela se deparou com um momento de crise. E ao se deparar com um momento de crise, ela não cansou de ser alguma coisa. Ela evidenciou aquilo que de fato ela sempre foi, só que a crise expôs quem ela realmente é. Então, se nesse período de quarentena, de distanciamento social, onde nós não temos tido a oportunidade de nos reunir como igreja de Cristo, você tem colocado a sua vida espiritual de quarentena e tem aproveitado esse tempo para fazer outras coisas senão buscar a Deus, é porque a crise tem revelado quem você é. Se você tem se afastado de Deus nesse período, procure reorganizar a sua vida espiritual, porque não é momento para perdermos tempo com outras coisas. É momento de buscarmos ainda mais a presença de Deus. E o quarto e último ponto, que é muito importante também, é que a crise nos impulsiona a ser melhores do que antes. Quando Pedro nega a Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, profundamente, choro de arrependimento, choro de tristeza, choro de decepção, talvez questionando o próprio caráter, quanto ele foi covarde diante daquela situação. Só nós, como seres humanos que somos, quando nós deixamos de fazer algo que nos compete, que nós nos arrependemos, nós sabemos como é doloroso esse sentimento. Imagina para Pedro,
ter negado o Mestre. Mas quando nós andamos um pouquinho mais, nós percebemos em Atos capítulo 2 que Pedro ele faz um discurso onde é acrescentado à igreja quase 3.000 almas. E logo em seguida ele faz outro discurso. Pedro superou a crise. A crise impulsionou Pedro ser melhor do que ele era. A crise ela teve um papel fundamental na vida de Pedro. Pedro ele passou por esse momento, sofreu. E aí quando nós lemos João, quando Jesus chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. A crise fez com que Pedro começasse a pensar que ele não é melhor do que os outros. Ele não encheu o peito e falou, Senhor, eu estou pronto até a ir até a morte contigo. Ele simplesmente disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. A crise fortaleceu Pedro. Pedro, ele usou dessa crise para se fortalecer na sua vida espiritual, para crescer como homem de Deus. E isso fez com que Pedro se tornasse um dos líderes da igreja primitiva, junto com Tiago, junto com o apóstolo Paulo. A crise impulsionou Pedro a ser melhor do que era. Imagina Pedro negando Jesus diante dessa situação e lá no futuro, onde Lucas relata em Atos, pregando para uma multidão, pregando para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, e as pessoas ali se arrependeram. E o que eu penso diante disso, que a crise nos impulsiona a ser melhor do que nós éramos, é porque é muito fácil nós acreditarmos no que nós dizemos acreditar quando as coisas vão bem. É muito fácil nós nos mantermos acreditando na nossa fé, no nosso relacionamento, na educação dos filhos, quando as coisas vão bem. O difícil é quando nós enfrentamos crises, nós nos mantermos com essas convicções. O difícil é eu enfrentar uma crise e continuar acreditando que vale a pena. O difícil é eu passar por uma crise quando todas as coisas cooperam para que eu venha desistir, eu continuar acreditando e dizer não vale a pena. Vale a pena lutar pelo meu casamento, vale a pena lutar pela educação dos meus filhos, vale a pena principalmente servir a Deus, mesmo que, se necessário for, ir até a morte. Mas vale a pena. E é uma frase que eu costumo dizer que é fácil acreditar em algo quando tudo vai bem. O difícil é se manter acreditando quando tudo contribui para que você venha desistir. E eu também digo, as pessoas só irão acreditar no que você acredita quando verem você sofrendo pelo que acredita e ainda assim se manter acreditando. A crise, ela nos proporciona e nos ensina a sermos mais fortes. É triste dizer, mas o grande número de divórcios que tem acontecido, o grande número de filhos de crentes desviados, o grande número de pessoas que se afastam de Jesus, é porque não tem tido ensino de pessoas vivendo em crise, sofrendo na crise, mas se mantendo convictas. E principalmente, nós não temos aprendido a enfrentar as crises, porque a grande maioria dos adultos que hoje vivem na nossa sociedade foram criados por pais que os mimavam, por pais e mães que davam tudo. Os relacionamentos se acabam por causa que nós aprendemos desde criança
que o chinelo não está se consertando mais com prego que nem antigamente e a gente solucionava um problema, mas quebrou, joga fora, troca, substitui. Nós não estamos aprendendo desde criança a ouvir um não, a enfrentar dificuldades, a ser disciplinados. E aí quando a vida nos disciplina, nós não temos força para enfrentar as crises. Por isso eu te digo, as pessoas só irão acreditar no que você acredita quando você sofrer pelo que você acredita e ainda assim se manter acreditando. E eu termino com a primeira epístola do apóstolo, o próprio Pedro, no capítulo 1 e o verso de número 7, que diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito valor, é mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O ouro ele passa por um processo de fundição. Ele passa por um processo para ser provada a sua essência. Assim também somos nós. Esse processo de crise, ele nos prova. Ele nos mostra que as lutas não são travadas do nosso jeito. Ele mostra os nossos medos. Ele nos mostra, a crise nos mostra quem de fato nós somos. E principalmente, a crise nos impulsiona a sermos muito melhores do que antes, depois que nós passamos por ela. Por isso é importante se manter firme diante das adversidades, seja qual for, mas nós precisamos nos manter firmes e constantes. Que Deus nos abençoe e nos ensine a aprender a cada dia em tempos de crise. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por ouvir essa mensagem e que nós possamos ter mais oportunidades para falar da palavra de Deus. Um grande abraço e até mais.